Meus irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2. Estamos iniciando já Lucas, capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas começa a falar do prefácio, né? Tendo, pois, muito compreendido, põe em ordem a narração dos fatos que em nós se cumpriram, segundo transmitir os mesmos que as presenciaram desde o princípio e foram ministrados da palavra. Pareceu-me bem também a mim descrevê-lo, ó excelentíssimo Teófilo, por ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já foste informado. Então, nós vemos que a carta de Lucas foi escrita por Lucas, Dr. Lucas, para um irmão chamado Teófilo, né? Para uma pessoa chamada Teófilo. E Lucas diz que minuciosamente, desde o princípio, ele começou a ouvir as pessoas que a ouviram desde o tempo, né, de João Batista até a ressurreição de Jesus. Aqui nós vemos o anúncio do nascimento de João Batista, né, o anúncio do nascimento de João Batista. Nós vamos ver o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Nós vamos ver Maria visitando Isabel. A sequência, nós vamos ver o nascimento de João Batista. Depois nós vamos ver o cântico de Zacarias, depois do nascimento de João Batista. E depois, meus amados irmãos, nós vamos ver o nascimento de Jesus, já no capítulo 2, nascimento de Jesus. Depois nós vamos ver os pastores vindo visitar o Senhor Jesus, depois que o Senhor Jesus nasceu. Depois nós vamos ver a circuncisão, né, do Senhor Jesus Cristo, a apresentação. E depois nós já vamos ver Simeão e Ana louvando a Deus. E depois nós já vamos ver no final do capítulo 2 o menino Jesus no meio dos doutores. Então nós vamos ler mesmo, também capítulo 2 e o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo o Senhor. Pelo Espírito foi levado ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder segundo os da lei, então ele o tomou em seus braços e louvou a Deus. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para as nações e para a glória do teu povo Israel. Então, meus amados irmãos, aqui nós já vemos que depois do nascimento de Jesus, depois do nascimento de João Batista, Jesus foi levado com 8 dias de idade para ser apresentado no templo. E lá nós vemos que o homem chamado Simeão, ele que tinha a promessa de Deus de não morrer antes de ter nascido Cristo, o Salvador do mundo, ele foi levado pelo templo. E lá ele tomou Jesus nos braços e ele disse essa frase importante: e agora, ó Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todo o povo, luz para as nações e para a glória do teu povo Israel. Então nós vemos, meus amados irmãos, que o homem, depois que ele tem um encontro com Deus, e o homem, depois que ele aceite Jesus como Salvador, depois que ele já tem certeza da sua salvação, ele não tem medo de morrer. Ele diz: agora, Senhor, pode despedir teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou quando a gente tem salvação, a gente não teme a morte, a gente quer estar mais perto de Deus. A gente, como disse o apóstolo Paulo, para mim o morrer é ganho, o viver é Cristo. Paulo disse: eu tenho vontade de partir, de estar com o Senhor, porque é muito melhor. Mas por amor de vós eu ficarei convosco. Então, meus amados, estar aqui é bom, mas estar com o Senhor será bem melhor. Esta é a vontade de todos aqueles que servem a Deus. E nós vemos que ali também estava a profetisa Ana, né? Que era uma mulher de idade avançada, que era uma mulher que só tinha vivido 7 anos com seu marido, era viúva desde a sua virgindade. Era uma mulher já de 84 anos. Ela não se afastava do templo, servindo a Deus, né? E sobrevindo a hora em que Jesus
né, foi apresentada no templo, né, ela também estava ali. E ela falava maravilhosamente acerca do Senhor Jesus a todas aquelas pessoas. Meus amados irmãos, nós vamos ver que quando a pessoa é sincera, é temente a Deus, a mulher, Ana, só tinha vivido 7 anos com seu marido, preservou a sua viuvez desde nova, mas já era de 84 anos, e ali não se afastava do templo, servindo a Deus, em jejum, em oração, de noite e de dia. É esse o caminho que deve ser seguido por todos os irmãos. Servir a Deus no templo, de dia e de noite. Mas como servir a Deus? Com jejum. Muita gente deixou de jejuar. Com oração, muita gente deixou de orar ou ora muito pouco. Lendo a Bíblia, sendo fiel a Deus, vivendo em paz uns com os outros, servindo ao Senhor com alegria. Este é o modo correto da gente servir a Deus, que nós possamos servir a Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo, como foi Simeão, e que nós possamos tomar uma decisão de entregar a nossa vida, o resto da nossa vida a Deus, e crescermos em comunhão e intimidade com Deus, assim como cresceu Ana, e estar sempre na presença do Senhor, de dia e de noite, servindo ao Senhor. Leitura de Bíblia, oração e jejum, essa é a saída para todos aqueles que temem a Deus. Que Deus abençoe os irmãos.